Fala, torcedores do Vascão! Bem-vindos ao canal Fute Vasco, o seu espaço para ficar por dentro de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade do Vascão. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Queremos saber até onde vai a força da torcida vascaína pelo Brasil e pelo mundo. Hoje, trazemos uma análise aprofundada das últimas novidades que movimentaram o Vasco da Gama nas últimas horas. Neste vídeo, você vai conferir tudo sobre a vitória jurídica que encerrou o transfer ban imposto pela FIFA, liberando o clube para voltar ao mercado de transferências. Vamos falar da proposta milionária recebida pelo jovem craque Ryan e da estratégia do clube em valorizá-lo ainda mais. Também comentaremos sobre a classificação na Copa Sul-Americana, com a vitória sobre o Melgar, o retorno do volante Jair ao elenco e os elogios do atacante Pablo Vegetti ao trabalho do técnico Fernando Diniz. Cada um desses temas será explorado em detalhes, proporcionando a você uma visão completa e atualizada do momento vascaíno. Então se ajeita aí e bora mergulhar juntos nessa jornada emocionante aqui no Fute Vasco. O Vasco da Gama alcançou uma vitória significativa fora das quatro linhas ao conseguir a suspensão do transfer ban imposto pela FIFA. A sanção havia sido aplicada devido a uma dívida de aproximadamente 3,89 milhões de euros. A reversão do transfer ban foi possível graças ao processo de recuperação judicial em que o Vasco está inserido. O clube demonstrou à FIFA que, devido a esse processo, está temporariamente impedido de realizar pagamentos diretos a credores, o que inclui o valor devido ao Nantes. A entidade máxima do futebol reconheceu a situação e suspendeu a punição, permitindo que o Vasco volte a registrar novos atletas. Com essa decisão, o Vasco ganha fôlego para planejar suas próximas movimentações no mercado de transferências. A possibilidade de inscrever novos jogadores é fundamental para fortalecer o elenco e buscar melhores resultados nas competições em que está envolvido. Além disso, a suspensão do transfer ban representa uma conquista jurídica importante, estabelecendo um precedente para casos semelhantes no futuro. A diretoria do clube celebra essa conquista como um passo crucial na reestruturação financeira e esportiva do Vasco. Com a liberação para contratar, o clube pode agora focar em reforçar posições estratégicas e continuar sua trajetória de recuperação dentro e fora de campo. No cenário atual do futebol brasileiro, poucos jovens talentos têm se destacado tanto quanto Ryan, atacante do Vasco da Gama. Com apenas 17 anos, Ryan já atraiu olhares de clubes internacionais devido ao seu desempenho impressionante em campo. Recentemente, o Besiktas, tradicional clube turco, apresentou uma proposta de 7 milhões, aproximadamente 45 milhões, para adquirir os direitos do jovem jogador. No entanto, a diretoria do Vasco prontamente recusou a oferta, considerando-a abaixo do valor que atribuem ao atleta. O clube estabeleceu que só iniciará negociações por valores superiores a 15 milhões, cerca de 100 milhões, refletindo a confiança no potencial de Ryan e na estratégia de valorização do jogador. Essa decisão da diretoria vascaína não é apenas uma questão financeira, mas também estratégica. Ryan é visto como uma peça-chave no projeto esportivo do clube, sendo fundamental para os planos de médio e longo prazo. Além disso, manter o jogador no elenco permite ao Vasco contar com seu talento nas competições em andamento, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. A valorização de Ryan também está alinhada com a política do clube de investir em suas categorias de base e promover jovens promissores ao time principal. Essa abordagem visa não apenas fortalecer o elenco, mas também gerar receitas futuras por meio de transferências bem-sucedidas. Com a recusa da proposta do Besiktas, o Vasco demonstra firmeza em sua estratégia de valorização de ativos
e reforça o compromisso com o desenvolvimento de seus talentos internos. A expectativa é que, com o tempo, Ryan continue a evoluir e, eventualmente, protagonize uma transferência que beneficie tanto o jogador quanto o clube. Na noite de 27 de maio de 2025, o Vasco da Gama protagonizou uma atuação memorável em São Januário, vencendo o Melgar por 3-0 e garantindo sua vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. A equipe comandada por Fernando Diniz demonstrou eficiência e domínio, construindo o placar ainda no primeiro tempo. O jogo começou com intensidade, e logo aos 3 minutos, Ryan abriu o placar após assistência de Felipe Coutinho. Aos 33 minutos, Paulo Henrique ampliou a vantagem, aproveitando uma falha da defesa adversária. Pouco antes do intervalo, aos 44 minutos, Pablo Vegetti fechou a conta, consolidando a vitória cruz-maltina. Com esse resultado, o Vasco terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo G, com 8 pontos, superando o próprio Melgar, que ficou com 7 pontos. Agora, o time carioca aguarda a definição dos terceiros colocados da Copa Libertadores para conhecer seu adversário na próxima fase. A performance convincente diante do Melgar não apenas garantiu a classificação, mas também elevou a moral da equipe e da torcida. O Vasco mostrou que está preparado para os desafios que virão na competição continental. Após a vitória por 3-0 sobre o Melgar, que garantiu a classificação do Vasco nos playoffs da Copa Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz anunciou o retorno do volante Jair ao elenco principal. A decisão encerra um período de indefinição sobre a situação do jogador no clube. Jair, de 30 anos, havia sido afastado das últimas partidas do Campeonato Brasileiro por questões estratégicas. O volante já disputou 6 jogos na Série A, e segundo o regulamento da CBF, se atuasse em uma 7ª partida, não poderia mais defender outro clube da elite do futebol brasileiro nesta temporada. Diante da possibilidade de negociação e visando a reestruturação financeira, o clube optou por preservá-lo. No entanto, com a ausência de propostas concretas e o desejo do jogador de permanecer em São Januário, Diniz decidiu reintegrá-lo ao grupo. O Jair tem o desejo de ficar. Estamos entrando num consenso, afirmou o treinador, destacando a importância do atleta para o elenco. A reintegração de Jair representa um reforço significativo para o meio-campo vascaíno. Sua experiência e qualidade técnica são vistas como fundamentais para os desafios que o clube enfrentará nas próximas fases das competições. A recente vitória do Vasco sobre o Melgar por 3-0, que garantiu a classificação nos playoffs da Copa Sul-Americana, também foi marcada por declarações de confiança do elenco no trabalho do técnico Fernando Diniz. O atacante Pablo Vegetti, autor de um dos gols da partida, não poupou elogios ao comandante. Muito feliz pela vitória. Classificamos na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Temos que fazer um bom jogo no Brasileiro para fazer uma parte do ano muito boa. Estamos em um time muito grande. Seria lindo conquistar uma taça. Se seguirmos nesse caminho, podemos chegar, afirmou Vegetti em entrevista à Paramount Plus. O argentino também comentou sobre o esquema tático de Diniz, destacando a continuidade de suas funções em campo. Eu não faço nada de diferente do que vinha fazendo. Seguro o zagueiro, faço a associação com o meia. Todo mundo está encaixando aos poucos. Se seguir dessa maneira, não tem como não dar certo, completou. Essas declarações refletem a confiança do elenco no trabalho de Diniz e a expectativa de que, mantendo o atual desempenho, o Vasco possa conquistar títulos importantes nesta temporada. A vitória do Vasco por 3-0 sobre o Melgar não apenas garantiu a classificação nos playoffs da Copa Sul-Americana, mas também evidenciou o desempenho excepcional de diversos jogadores. A seguir, destacamos as atuações individuais que contribuíram significativamente para o resultado positivo. Léo Jardim, goleiro. Com nota 7.5, Léo Jardim foi fundamental ao realizar 2 defesas cruciais no primeiro tempo, mantendo o Vasco em vantagem e transmitindo segurança à defesa. Paulo Henrique, lateral direito.
Recebendo a nota 8.0, Paulo Henrique destacou-se tanto defensivamente quanto ofensivamente. Além de marcar o segundo gol da equipe, demonstrou habilidade e consistência ao longo da partida. Ryan, atacante. Com nota 8.0, Ryan abriu o placar logo aos 3 minutos, estabelecendo o ritmo da partida. Sua movimentação e presença ofensiva foram constantes ameaças à defesa adversária. Tchê, meio-campista. Avaliado com nota 7.5, Tchê foi essencial na transição entre defesa e ataque, além de fornecer a assistência para o gol de Vegete, demonstrando visão de jogo e precisão nos passes. Lucas Freitas, zagueiro. Com nota 7.0, Lucas Freitas mostrou-se sólido na defesa, realizando cortes precisos e contribuindo para a manutenção do placar sem sofrer gols. Felipe Coutinho, meio-campista. Recebendo nota 7.0, Coutinho foi peça-chave na construção das jogadas ofensivas, participando diretamente dos 2 primeiros gols com passes decisivos. Pablo Vegete, atacante. Com nota 7.0, Vegete fechou o placar com um gol aos 44 minutos, além de contribuir com movimentações inteligentes no ataque, criando oportunidades para seus companheiros. Essas atuações individuais refletem a coesão e a eficácia do time sob o comando de Fernando Diniz, evidenciando uma equipe em ascensão e pronta para os desafios futuros. O Vasco da Gama vive um momento de renovação e esperança. A recente vitória sobre o Melgar, garantindo a classificação nos playoffs da Copa Sul-Americana, é um reflexo do trabalho consistente que vem sendo desenvolvido pela equipe técnica e pelos jogadores. Com a suspensão do transfer ban, o clube ganha fôlego para buscar reforços que possam fortalecer ainda mais o elenco. A valorização de jovens talentos, como Ryan, demonstra a aposta do Vasco em construir um futuro sólido, baseado na formação e retenção de atletas promissores. A reintegração de jogadores experientes, como Jair, e o reconhecimento do trabalho de Fernando Diniz por parte do elenco evidenciam a coesão e o comprometimento do grupo. Esses fatores são fundamentais para enfrentar os desafios que virão nas próximas fases das competições. O calendário do clube segue intenso, com confrontos importantes no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. A próxima partida será contra o Bragantino, no dia 31 de maio, às 21h, em São Januário. Em seguida, o Vasco enfrentará o São Paulo no Morumbis no dia 12 de junho, às 21h30. A torcida vascaína, sempre presente e apaixonada, tem motivos para acreditar em uma temporada de conquistas e superações. Com união, planejamento e dedicação, o Vasco da Gama segue firme em sua trajetória rumo ao sucesso. E se você quer ficar por dentro de todas as notícias do Vascão em tempo real, acesse agora mesmo o site www.futevasco.com.br. Lá você encontra conteúdos exclusivos, atualizações diárias e ainda pode participar do nosso fórum com outros torcedores apaixonados como você. Te espero por lá.